Bom dia, galerinha do sétimo ano A, sétimo ano B, tudo bem com vocês? A Prorita veio mais uma vez explicar que hoje nós teremos uma parte da APP de língua portuguesa, tá? E são vou explicar 8 questões no começo, mas só que eu vou fazer de 3 em 3. Eu vou fazer 3 num dia, 3 no outro e 2 em outro dia, tá? E as outras 8 nós vamos fazer ao decorrer do outra semana, tá bom? E essa aqui é do segundo bimestre, que nós já fizemos da primeira, agora do segundo bimestre. Tudo que nós estudamos agora no segundo bimestre está nessa APP. E eu quero falar para vocês que o gabarito nós vamos preenchermos quando chegar a prova na escola, tá bom? Nós vamos avisar o dia e vocês vão buscar. Aí, ao preencher o gabarito, vocês vão tirar foto e enviar para o nosso PV, igual foi a do primeiro bimestre, tá? Mas por enquanto vocês vão marcando nos seus cadernos, tá bom? Por favor. Leia o texto e responde a questão 1. O título é Os Deuses Têm Sede. O que esse título te leva a pensar sobre o texto? O que será que vai falar esse texto? Esse trecho é uma parte, esse trecho aqui, ó, que eu vou ler para vocês, é uma parte retirada de um livro escrito por Anatole France. Na efervescência política pós-Revolução Francesa, o jovem pintor Évariste Gmelin tenta sair da pobreza, criando um baralho que o rei, o valete e a dama são substituídos pelas cartas liberdade, igualdade e fraternidade. Sua posição, inicialmente idealista, é a aristocracia o leva a se tornar jurado nos tribunais do terror, confiando a segurança e a pureza da nação à lâmina da guilhotina. Antes de eu terminar de ler o texto para vocês, eu vou explicar um pouco do contexto da história para vocês entenderem esse texto que eu estou lendo. Efervência significa que estava tendo um alvoroço, tá? E nesse trecho escrito estava ocorrendo uma crise econômica na França. Idealista significa visão de algo perfeito, tá? E a aristocracia, ela vem do grego. Aristocratia, ela vem do kleitos, que significa governo e poder. Aristo significa melhores. E a kratia significa que vem do kleitos, igual eu falei para vocês, né? Que veio do kleitos, e significa o quê? Governo, poder. A junção da aristocratia significa governo dos melhores. A galerinha que joga videogame, os meninos, né, que gostam muito, Kratos, que
que significa lá do jogo God of War, que significa deuses da guerra, tá? Eu não vou adentrar muito mais no contexto, porque isso é de história. Então vocês veem que a história, ela também se relaciona à língua portuguesa. Olha, é um texto histórico que está na prova de língua portuguesa. Então, as disciplinas, elas se interagem uma com as outras. Então, eu dei só essa pequena introdução para vocês entenderem esse texto, tá? Na trajetória desse pintor, Anatole France, 1844 a 1924, retrata a cidade de Paris 5 anos após a tomada da Bastilha. Bastilha era um tipo de uma prisão, tá? Na época. Com uma linguagem realista e baseada em documentos históricos, constrói uma narrativa que revela o cotidiano dos cidadãos de uma França republicana, em luta contra o antigo regime dominante no restante da Europa. Revela também os abusos, o fanatismo, as disputas, os desvios e as contradições da Revolução. O assassinato de Jean-Paul Marat, os julgamentos e execuções de Maria Antonieta e dos girondinos, o racionamento de alimentos, a ascensão e a queda vertiginosa de Maximilien Robespierre compõem os episódios verídicos que entremeiam a narrativa de Anatole. Nesse cenário de acontecimentos reais, as intrigas de ex-banqueiros, artistas, concubinas, monges, renegados, viúvas, expatriados e negociantes dão vida e movimento a um dos períodos mais conturbados e importantes da história. Os deuses têm sede é um romance sobre a violência do processo histórico e complexidade da ação humana. Quando eu falei que lâmina da guilhotina, é quando as pessoas eram decapitadas. Isso acontece muito em filmes. Sabe aquela lâmina que decapita o réu? Então, é a guilhotina, tá? Vamos à língua portuguesa, o que está perguntando aqui nessa interpretação, né? Questão 1. Em sua oposição inicialmente idealista à aristocracia, o leva a se tornar jurado nos tribunais do terror. O termo destacado refere-se a Évariste Gamelin, Anatole France, a aristocracia ou idealista. Lembra quando nós fizemos lá no caderninho Aprender Sempre, dos pronomes oblíquos, que nós colocávamos no lugar de algum outro nome para não ficar o texto repetitivo? Então, esse o, ele está no lugar de algum nome que vai substituir, tá? Quando eu falei para vocês que era um trecho do livro, por quê? Porque tá aqui, ó, disponível em estantevirtual.com livros Anatole France. Então, é Os Deuses Têm Sede, tá? Então, esse trecho eu vou tirar do livro de Anatole France. Então, vocês vão ler, torna a reler, bem devagarinho, sem pressa, para ver quais das alternativas vocês vão escolher. Tudo bem? E se tiver dúvida, pode me chamar no PV. Leia o texto e responda a questão 2.
Ó, nós temos aqui a manchete, né? Homem faz pedido de casamento no fundo do mar e choca a namorada. O que será que vai ser, hein, com esse título, hein? Homem faz pedido de casamento no fundo do mar e choca a namorada. Por que será que a namorada foi chocada? O que aconteceu com ela que ela levou um choque? O que será? O que será que aconteceu? E aqui ele vai ser o quê? Nós temos um texto, né? Que temos palavras, então ele é verbal. E também nós temos a imagem, olha, que é não verbal, certo? Nós também já estudamos isso, né? O verbal e não verbal. O homem, então, bom, o homem faz pedido de casamento no fundo do mar e choca a namorada. Ai, minha garganta tá ruim, meus amores. Então, Studenik teve a ideia de colocar um anel de noivado dentro de uma concha e fingiu encontrá-la quando o casal mergulhava no lifestyle do raio do R7. Então, o Lifestyle é um jornal, tá, do R7, tá? É o Lifestyle, tá? Lifestyle, tá? É o jornal do R7. Vamos continuar. O casal Ethan Studenik e Morgan Whittaker dos Estados Unidos namorava havia 10 anos quando decidiu que era hora de noivar. Mas o pedido de casamento aconteceu de forma inusitada e envolveu uma paixão compartilhada por ambos, o mergulho. Questão é a seguinte, 2. A questão 2, ó, questão 2. A partir da leitura do texto, infere-se que a namorada estava confusa e com medo? Vocês acham que depois desse acontecimento ela estava confusa e com medo? Ela censurou a atitude do noivo? Ela ficou comovida e surpresa? Será que ela rejeitou o pedido de casamento? Bem, olha, vocês não precisam ter pressa, tá? Leiam, releiam para vocês encontrar a melhor resposta, tá? Vamos para o texto para responder a questão 3, tá? Leia o texto e responda a questão 3. Energia acumulada por Itaipu abasteceria o mundo por 43 dias. Foram 2,7 bilhões de megavolts hora ao longo de 35 anos. Publicado em 14 de fevereiro de 2020, às 10h44, por Pedro Peduzzi, repórter da Agência Brasil Brasília. Então, aqui é uma reportagem, né? Em operação desde 1984, a usina hidrelétrica de Itaipu atingiu a marca histórica de 2,7 bilhões de megavolts hora de energia acumulada gerada. A quantidade gerada por suas turbinas é tão grande que, para dar uma ideia de sua dimensão, a empresa binacional apresentou um levantamento mostrando o que poderia ser feito com ela.
Segundo a Itaipu Binacional, que é responsável por atender quase 15% do mercado de energia elétrica brasileiro e 93% do Paraguai, por isso que ela é binacional. Ela é brasileira, né, do Brasil e do Paraguai. A energia gerada ao longo desses 35 anos seria capaz de abastecer todo o planeta por 43 dias. Algo que outras usinas do planeta foram incapazes de fazer, segundo a empresa. Com a quantidade de energia já gerada, Itaipu seria capaz de suprir a demanda energética brasileira por 5 anos e 9 meses. Olha que fantástico! E a demanda paraguaia por 190 anos. O estado de São Paulo seria abastecido por 20 anos, enquanto a cidade de São Paulo seria abastecida por 99 anos. O Paraná teria seu abastecimento garantido por 86 anos e a cidade do Rio de Janeiro por 155 anos. A expectativa é de que, em 2023, a usina chegue aos 3 bilhões de megavolts gerados, tendo por base a média de produção dos últimos 6 anos. A usina de Three Gorges, que significa Três Gargantas, localizada na China, considerada a maior hidrelétrica do mundo em termos de potência instalada, só alcançaria Itaipu no ano de 2347. Petróleo. Segundo as comparações divulgadas pela Itaipu Binacional, se tomarmos como referência as reservas totais de petróleo do Brasil da ordem de 12,7 bilhões de barris, seria necessário consumir 44% desse petróleo para produzir os 2,7 bilhões de megavolts de energia. Na nota, na nota divulgada para comemorar o feito, a geradora lembra que a energia produzida por sua hidrelétrica é limpa e renovável, uma vez que não emite poluentes. Se a energia gerada pela Itaipu fosse proveniente de outras fontes, a emissão de gás carbônico equivalente seria, em termos de usinas de gás, de 1,5 bilhão de toneladas e nas usinas a óleo 1,90 bilhão de toneladas. Nas usinas a carvão, a emissão de gás carbônico seria ainda maior de 2,7 bilhões de toneladas. É 2,57, né? 2,57 bilhões de toneladas. Então, vimos aqui que esse texto, novamente, as disciplinas interagem, porque aqui pode entrar matemática, aí entra geografia, língua portuguesa e ciências, certo? Olha quanta coisa. Então, as disciplinas, elas se conversam, elas se interagem. Só que aqui nós vamos trabalhar a interpretação do texto, certo? Questão 3. No segundo parágrafo, a palavra que demonstra que outras usinas do planeta têm produção menor comparada à energia gerada pela binacional é.
instalada, incapazes, gerada ou atender. Então, o segundo parágrafo. Vamos subir aqui, ó. Vamos voltar lá. Então, é no segundo parágrafo. Então, o segundo parágrafo está aqui, tá? Primeiro, ó, vamos lá. Segundo a Itaipu Binacional, que é responsável por atender quase 15% do mercado de energia elétrica brasileiro e 93% do Paraguai, a energia gerada ao longo desses 35 anos seria capaz de abastecer todo o planeta por 43 dias, algo que outras usinas do planeta foram incapazes de fazer, segundo a empresa. Então, vocês leiam, releiam para ver quais das alternativas vocês irão assinalar. Vou parar por aqui, tá? Porque eu falei que seria só 3 questões e voltaremos na próxima aula. Qualquer dúvida, pode me chamar no PV.